Olá, amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Maturidade pela Rede TV do Paraná. Hoje falando um pouquinho mais sobre mulheres. Nós vamos tocar num assunto mais chegado às mulheres, a partir dos seus 45, 50 anos, 60 e aí vai, né? Nós sabemos que todas as questões seguindo esse segmento, onde a mulher precisa e necessita de uma ajuda melhor, de um acompanhamento médico, né? Então nós vamos trazer aqui uma especialista, doutora Cláudia Abdala. Olá. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Se apresente ao nosso público. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse assunto que é tão importante para todas nós, né? Eu sou médica ginecologista de primeira formação e depois fui fazer outros cursos, né? Eu sou também médica homeopata e fiz também aí alguns cursos na área da medicina integrativa. Então hoje eu atuo na área da ginecologia, na área da homeopatia e da medicina integrativa. Como que as pessoas recebem esse nome tão diferente, né? Porque falar de homeopatia é uma coisa que parece tão longe daquilo da medicina convencional. Como você interage essas duas questões? Os pacientes acabam fazendo as duas coisas, né? Então, muitas chegam pelo segmento fazendo a rotina ginecológica, que é extremamente importante em todas as idades, né? E a seguir elas vão para essa outra parte, porque tem muitas coisas que a gente consegue tratar nessa área, né? Então, as emoções, as coisas emocionais, as coisas hormonais, porque a homeopatia, ela faz o equilíbrio do ser. Então, esse equilíbrio, ele consiste no tratamento das emoções e, consequentemente, vai haver o equilíbrio físico. Porque muitas vezes nós adoecemos através de uma emoção mal qualificada e depois ela vai somatizar alguma coisa no corpo. Isso quer dizer, como mulher, vou te procurar, né? Vou querer saber qual o meu problema, como que a gente vai resolver isso. E através dessa conversa, você percebe que a emoção ou alguma... Eu acho que a parte mais a tristeza ou desconhecimento do seu próprio corpo, porque normalmente as mulheres da minha idade, né, que já tem uma certa idade, tem um pouco de precaução, vergonha, de se tocar, de se entender, de saber qual é a sua posição como mulher, né? Acredito que hoje a juventude tem mais uma capacidade desenvolvida e entender melhor. Nessa conversa, você começa a entender que ela precisa mais de uma ajuda emocional? Na verdade, a consulta, ela aborda muitas coisas, né? Ela aborda tudo que a pessoa passou. Então, uma coisa bem importante é o que a gente chama de história biopatográfica da pessoa. Todas as emoções que ela passou durante toda a sua vida, como essas emoções também influenciaram. E aí tem outras coisas que a gente conversa, né, sobre alimentação, desejos, aversões alimentares, os medos, né, e as questões fisiológicas, porque a homeopatia e a medicina integrativa, ela também vai trazer o equilíbrio de toda a fisiologia do corpo, que inclui o sono, o intestino. Isso são coisas importantíssimas. E nessa idade a gente sabe que esses dois itens aí, tanto o intestino como o sono, é meio bagunçado, né? Sim, o pessoal tem muito problema, né, de insônia, por ansiedade, né? Hoje a grande será questão que a gente tem tanta insônia nessa época? É estranho, né? Sabe aquele horário de 3 horas da manhã você acordar, né? Porque a insônia é muito difícil de também se entender. Você dormir durante o dia, né, e ficar acordado durante a noite. Não é o ritmo que a gente chama o ritmo circadiano do organismo, né? Então é aí que a gente, com toda essa conversa, essa abordagem, a gente vai vendo esses pontos para daí procurar as medicações, né, naturais para ajudar.
Porque o que a gente tenta fazer na medicina integrativa? A gente também tenta dar ao organismo a fonte para que ele produza tudo, porque o nosso organismo ele é sábio, ele produz tudo que a gente precisa para a gente estar em equilíbrio. Mas a gente erra, né? Claro, com hábitos, maus hábitos alimentares, né? Ou várias coisas, não faz atividade física, então tudo isso traz esse desequilíbrio. Então a gente procura dar os componentes para que o organismo produza tudo que precisa e entre nessa harmonia. Entendi. Né? Porque a própria questão também do intestino hoje, ela é o que a gente chama do nosso segundo cérebro. Então o intestino interfere muito, principalmente na nossa questão também emocional. Né, o processo dos neurotransmissores, a serotonina, que é o que traz o bem-estar para a gente. O intestino saudável. Perfeito, vai tudo funcionar muito bem. O cérebro, perfeito. Ajuda. E muito. Bastante. E muito. Quando a gente fala assim, homeopatia e a integrativa, a relação é a mesma? Nós usamos sim os medicamentos mais naturais. Né? Então, a homeopatia temos medicamentos de plantas, de minerais, de animais, né? Isso tudo é feito às matrizes lá na farmácia, né? Pelos nossos, que eu já chamo os nossos anjos, né? Que são as farmacêuticas das farmácias de homeopatia. E dentro da integrativa também utilizamos minerais, fitoterápicos. Então, a gente vai, com tudo isso, a gente vai conseguir esse equilíbrio do paciente. Sem efeitos colaterais, né? Isso que é bom, né? O melhor. É o que é o ideal, porque a química, o que ela vai fazendo? Ela vai intoxicando o fígado, porque muito medicamento é metabolizado no fígado. E aí vem muitos problemas, né? Então temos que, através desse tratamento, limpamos o fígado e aí vamos fazendo com que tudo funcione da mais perfeita forma. Ótimo. Quer dizer, é um assunto que não é tão difícil, mas a gente deve ter pelo menos um pouco mais de conhecimento, porque não é tão falado a integrativa. A homeopatia a gente ouve bastante, né? Porque quando eu procuro uma ginecologista, eu penso logo num tratamento convencional. Aí eu chego lá, encontro a doutora Cláudia, que vai me fazer entender sobre todo esse universo aí que eu não estava entendendo, ou pelo menos não estava procurando. Como que as suas pacientes recebem essa informação? De uma maneira, assim, muito receptiva mesmo, né? Então, a maioria das pacientes que eu tenho hoje, elas vão lá, agendam o exame de rotina, que é extremamente importante em qualquer idade, né? Prevenção da mama, do colo do útero, do útero mesmo, ovários, né? Então, aquele exame que precisa ser feito, independente da qual terapia a pessoa vai querer fazer, mas a prevenção é fundamental. E uma coisa que a gente deve falar aqui, que com o aumento da idade, aumenta muito o risco do câncer de mama. Sim. Então, ocorre uma inversão. Nas pacientes mais jovens, a gente tem mais câncer de colo do útero. E daí, quando aumenta a idade, passando dos 40 anos, aumenta o risco do câncer de mama. Então, é extremamente importante que, independente se a mulher ela está viúva, casada, porque o pessoal tem muito essa questão de achar que, mas eu sou viúva, né, então eu não preciso mais fazer exames. Mas não. Mas é o contrário. Independente, né? Aumenta a idade, eu preciso cuidar. Sim. Né? Preciso cuidar. E a mama né, tem aparecido muitos casos, então é importantíssima essa prevenção. Eu vi numa pesquisa, que eu não sei se foi a senhora que fez, que 16 mil novos casos de câncer de colo de útero estão aparecendo aí anualmente. Isso procede? Os números têm crescido, né? Em várias, não só o câncer do colo do útero, o câncer em geral, por causa disso, né? Porque os maus hábitos, né? Sim. Tabagismo, etilismo, muita comida processada, né?
Então, tudo isso são substâncias É uma causa. São substâncias que daí vão, para você ter ideia, os agrotóxicos, eles liberam uma substância chamada dioxina. Essa substância, ela entra no nosso organismo e ela mimetiza os nossos hormônios. Então é por isso também que estamos vendo muitos casos de endometriose, esterilidade, coisas que não tinham tanto, por causa disso, porque são muitas substâncias, né? Realmente, a nossa alimentação hoje em dia muito deficiente, é uma coisa terrível, deficiente de minerais, né? Muita falta de magnésio, então a gente tem visto muita falta de magnésio, de zinco, e daí interfere em processos de dores. Em né? vários alimentos que hoje a própria indústria, né, acaba com isso daí. Você vai comprar uma verdura, comprar uma fruta, você não tem mais aquele paladar, aquela coisa gostosa, você vê aquela fruta linda, você vai comer, não tem mais aquele por isso paladar. Da importância dos suplementos, né? Na integrativa nós vemos lá, lógico, dentro de uma avaliação, né, também dos sintomas, né? A gente vê todo esse conjunto e aí fazer os complementos, né? Magnésio, que é muito importante, principalmente para o processo de dores, né? Quem hoje não tem uma dor? Uma dorzinha, né? Uma vitamina B6. Então, tudo isso. Daí a gente põe esses suplementos e conseguimos também trabalhar com as emoções através dos fitoterápicos, né? Que muito melhor. E aí melhora o sono, melhora a serotonina, né? Melhorando a serotonina. Vou começar a mudar meus hábitos. O bem-estar, né? Esse bem-estar que é o que a gente busca, porque a gente precisa hoje envelhecer com saúde e qualidade de vida, né? Não precisamos ser aqueles idosos reclamando de dor o tempo todo, mal-humorado, reclamando da insônia. Tirar essa coisa de velho, isso, né? De estar velho porque a idade chegou. Não. A gente está idosa, mas a gente pode ter saúde e qualidade de vida, né? Interagir bem com a sociedade, né? Isso é fantástico. A gente tem falado bastante aqui nesse programa sobre isso, né? Sobre a qualidade de vida, né? A qualidade de se entender, de se conhecer, de buscar prazeres maiores, como uma viagem, como um exercício, como boas companhias, amizades boas, né? Sair um pouquinho daquela rotina. Isso tudo faz parte de um envelhecimento saudável, né? Doutora, vamos voltar um pouquinho ao que nós já estávamos falando sobre a mulher de uma certa idade, que ela, vamos supor, uma viúva, uma pessoa que não está mais na ativa na parte sexual, né? Como que você explica e você consegue chegar até ela para que ela mude o comportamento, para que ela possa fazer alguns exames, para que ela possa entrar na medicina integrativa? Sim, ela chega ao meu consultório, fazemos os exames de rotina que precisamos verificar, né? Prevenção que seria de mama, quais? Mamografia, ultrassom de mama, né? Ultrassonografia pélvica. Isso porque precisamos avaliar também os ovários, né? A prevenção normal. E aí depois a gente vai para outra parte. Eu recebo muitos pacientes que fazem as duas coisas. A maioria do meu público é assim. Elas, quando marcam consulta, falam: vou aí para fazer a minha rotina e já vou fazer a consulta integrativa. Então, mesmo, né? Então fica bom, esse casamento fica perfeito, né? Porque senão elas têm que ir no outro profissional para fazer a rotina, aí tem que ir, né? Então assim não, assim a gente já. Mas isso é uma parte muito boa, né? Eu vou deixar de ficar falando com as mesmas coisas para outros especialistas, sendo que eu tenho tudo. Isso, então normalmente é assim, fazemos essa parte e já fazemos a outra, né? Através de toda essa anamnese, tudo que precisamos saber, e depois eu gosto muito de explicar, né? Explicar como vai funcionar cada componente da fórmula, né? Porque aí são algumas fórmulas, né? Diferente da alopatia. Vai prescrever um hormônio convencional para quem vai fazer esse tipo de tratamento. E no meu caso não, né? No meu caso são várias substâncias, porque eu tenho que ver o que precisa equilibrar. Ah, tá faltando serotonina no corpo, preciso dar um fitoterápico que vai melhorar a serotonina.
está faltando tal aminoácido, tal vitamina. Então, de acordo com os sintomas, eu vou fazendo as prescrições. Então, quer dizer que você não daria a medicação, o remédio normal, aquele que a gente... Não, vamos supor, terapia de hormônio sintético, isso eu não faço. Entendi. Eu não faço porque ao longo desses anos todos e tudo que eu tenho estudado, fora todos os efeitos colaterais que já existiam, que era esteatose hepática, trombose, câncer, né? Aí em 18% dos casos, veio um estudo recente, que em 18% dos casos ainda aumenta o risco de Alzheimer com a terapia convencional. Jura? Então eu fui buscar mesmo um outro tipo de tratamento, que nem na minha família as mulheres não utilizam o tratamento convencional. O que te levou a isso? Porque é interessante, né? Você começou, você mesmo disse que a ginecologia, então você estudou, eu era cirurgiã, para você ter ideia. Eu em 2006 eu larguei o bisturi. Jura? Olha só. Eu larguei o bisturi, eu era cirurgiã, eu fazia cirurgia ginecológica. E aí eu fui estudar a homeopatia e eu me apaixonei. Eu sou uma apaixonada por essa área. E aí não parei mais, né? Então, estou sempre em congressos, eu não paro. É um estudo constante. Constante, porque as novidades, né? O mês que vem, por exemplo, eu estou indo novamente para São Paulo, no 2º Congresso de Práticas Integrativas de Câncer. Eu fui no primeiro, que teve o ano passado, e agora em março eu estou indo novamente, então buscando mais novidades. Então, isso é muito importante para as pessoas que estão lá de casa, principalmente as mulheres que estão mais distantes da cidade. Hoje nós estamos aqui em Curitiba, né? Que estão em outros locais. Existe a possibilidade delas entrarem em contato com você e decidir esse tratamento através do telefone? Qual é a forma que você... Sim, tem o meu site que pode ser acessado, né? Está aqui embaixo para você acessar. E o meu WhatsApp também, né? Que pode ser colocado para o público. Sim. Né? Estou a inteiro dispor. Todas as dúvidas, elas podem me escrever aí que a gente vai explicar, né? Porque são novidades, né? Que muitas pessoas realmente não sabem, mas o futuro é esse mesmo, né? Trabalhar com mais espontaneidade nessa toda... Na resposta do organismo, Exato. Exatamente, dar esses estímulos para que o corpo produza, porque o nosso corpo, ele produz tudo que a gente precisa. A gente só precisa descobrir qual é esse caminho. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu tô gostando do assunto aqui, né? Porque engraçado, isso faz parte da rotina da nossa vida. Nós precisamos fazer exames médicos, nós precisamos estar atento ao nosso corpo, conhecer o nosso corpo, né? Eu acho que a finalidade de você existir tá aí, em você conhecer o seu próprio corpo e sentir a necessidade de ter um acompanhamento médico, né? E por outras razões ela envolver você na ciência integrativa e que faz parte aí de um assunto bem interessante, eu gostei muito. E você aí de casa, telefona, fala com ela, marca uma consulta e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Doutora, eu vou repetir algumas coisas aqui, sim, porque eu acho que o assunto é bastante proveitoso. Extenso. Você agora aqui, né, com a gente. Sim. Vou aproveitar bastante. O assunto que se faz muito importante, o masculino. Não vamos deixar essa parte masculina de fora. Não podemos deixar de lado. Falamos no início do programa que seria um assunto para mulheres, mas eu não posso deixar aqui de falar também para os homens, né? Sim, os homens têm um pouco mais de preconceito, né? Isso é uma coisa, mas é extremamente importante também que façam o seu exame de próstata, né? E homem te procura? Eu atendo por ser essa parte da integrativa que eu não trato a doença, mas sim o ser completo. Uhum. Então eu atendo todo tipo de pessoas. Então eu atendo homens, mulheres, crianças,
Criança também? Sim. E qual é o assunto na criança? Qual é o... Temos várias, né? As coisas principais é melhorar a imunidade, né? Porque a criançada começa a ir para a escola. Comer besteirinha. E daí começa, né? Resfriados, as rinites, né? Que em Curitiba é bastante comum a rinite, né? Então, a gente também faz o tratamento integrativo na criança. E sim, é perfeito, né? Sem efeitos colaterais. Voltando lá no masculino, na parte do homem, qual é os homens que te procuram? Como que eles fazem assim? Na verdade, vem muitos por, assim, a esposo de tal paciente, né? Irmão, é sempre mais assim por indicação mesmo, né? E querem tratar, né? Todos os tipos, ansiedade, estresse. Tem os casos também, eu estou tratando também um paciente agora lá, que ele está fazendo tratamento integrativo, ele está com o início de câncer de próstata. E ele optou por não operar, ele falou, não, eu vou acompanhar lá com o urologista os exames, mas eu também vou fazer o tratamento integrativo. E está fazendo. E isso traz resultado? Sempre, né? O tratamento integrativo, Maria Lúcia, se ele não cura, ele vai melhorar a qualidade de vida. Né? Entendi. Então, melhorando a qualidade de vida, isso já é fantástico. A pessoa que durma melhor, a pessoa não sofra de dores. Tem disposição para enfrentar um problema. Isso, uma das coisas que realmente, que a homeopatia até ela faz, os benefícios também são esses. Melhora a disposição, melhora o sistema imunológico, melhora o equilíbrio dos hormônios e melhora tudo, né? Então, só isso já é fantástico, né? A mulher tem um problema da mama, útero, né? Igual ovários, você disse que tem bastante situações aí. Sim. O intestino que não funciona direito, o sono que não vem na madrugada. Que é terrível, né? Que é terrível, o dia nunca chega, né? Sim. Todas essas finalidades aí, todas essas funções, todas em desarranjos, vamos dizer assim, quando eu procuro a doutora Cláudia, eu já vou com um pedido, tá? Eu vou chegar lá e vou dizer assim, doutora, eu não estou dormindo direito e eu gostaria de saber o que está acontecendo comigo. Pode ser um problema pessoal, né? Sim. Hormonal e o que mais? Os hábitos em si, né? Que o pessoal agora vai para a cama, fica com o celular, né? Então tem que fazer a higiene do sono também, né? Então tudo isso a gente orienta nessa consulta, né? Porque e é uma doença do século, né? Nossa, e como, né? Eu lembro quando eu era criança, era a TV. Né? Minha mãe chegava lá, desligava a televisão, a gente ficava brava. Hoje, tirar um celular de alguém é tirar a alma, difícil. Não se deve, inclusive, nem deixar o celular no quarto, né? O ideal é tirar o celular do quarto, por causa da radiação eletromagnética, que é muito prejudicial também, né? Então, a gente tem que ver, a gente faz o histórico da pessoa e aí a gente também vai dar a orientação, né? Além E através disso, você então dá as medicações? Os suplementos, a homeopatia, os fitoterápicos, os aminoácidos, as vitaminas, aí tudo que vai precisar, né? Entendi. Porque aí, outra coisa muito importante falar, que a consulta ela é individual, e a receita é individual. Porque cada um tem uma necessidade. Tem um histórico. Né? Então, é individualizado essa receita também. Ela é, digamos assim, ela é personalizada. Falando mais corretamente, é um tratamento personalizado. Doutora, cada situação que nós falamos aqui deveria ser um programa. Sem dúvida nenhuma. Acho que vamos cobrar isso de você. Porque realmente, tenho certeza que você aí de casa tem bastante pergunta para fazer, né? Conhecimento pouco, todos nós temos, mas nós estamos aqui para ensinar, para explicar. E você busca isso, né? Através do telefone da doutora, né? Da doutora Cláudia Abdala, que foi muito... como é que eu vou dizer para você? Foi muito importante tudo que eu aprendi aqui. Me vi já no seu consultório, tá? Fazendo uma pesquisa sobre a minha pessoa. Acho que é uma pesquisa, né? Um Sim. estudo completo da Maria Lúcia aí, para que eu consiga chegar a uma idade mais avançada, com saúde, né? Sabendo o que está me esperando aí pela frente.
A maior preocupação lá de casa é de como eu vou me explicar, como que eu vou saber o que eu estou fazendo hoje, qual é a minha necessidade. Muitas pessoas têm medo de procurar isso. Então, qual é a procura que você aí de casa tem que fazer? Pegar o telefone, ligar para a doutora Cláudia e olha, foi um espetáculo a gente conversar. Gostaria que a senhora se despedisse e em breve a gente poderá voltar aqui com a senhora novamente. Agradeço a oportunidade, né, e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigada por ter comparecido e aceito o nosso convite. E você aí de casa, tendo alguma pergunta para a doutora Cláudia, por favor, queiram fazer. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo e o meu programa nas sextas-feiras e aos domingos pela Rede TV, não deixe de assistir. Rede TV Paraná. Até lá!